Jesus contou uma parábola para todos nós que poucas pessoas conseguem entender de fato, se não for revelado por Deus. Mas hoje o Senhor Jesus vai revelar essa palavra para você. Essa parábola, que é a parábola da semente da mostarda. É uma parábola muito conhecida, todas as pessoas falam, todas as pessoas explicam a respeito dessa palavra, mas perde de vista a sua verdadeira essência. Quando Jesus traz uma parábola para nós, ele estava trazendo um conhecimento de algo que não conseguia explicar, de coisas que palavras desta terra não conseguia dizer. Como é que Jesus vai explicar uma coisa que os homens nunca viu, nunca sentiu, nunca soube em palavras humanas? Ele precisava usar parábolas, ele precisava usar algo pelo menos parecido. Vou dar aqui um exemplo. Como eu vou conseguir explicar para uma pessoa que é cega, que não consegue ver, como é o sol, como é a luz? É impossível. Talvez a gente tenta de alguma forma colocar lá o braille, alguma coisa para que ela consiga perceber pelo tato como é as coisas, mas se torna impossível você explicar a luz para um cego. Assim é Jesus trazer para as pessoas coisas que as pessoas não entendem, coisas que as pessoas não conhecem. Quando Jesus chegou diante de Nicodemos e disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo, ele não entendeu por quê? Porque era algo muito estranho. Como assim, mestre, eu ter que nascer de novo? Será porventura que eu teria que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo e ser uma nova criança? Não. As coisas de Deus são muitas das vezes mal interpretadas, por quê? Porque as pessoas não têm o verdadeiro conhecimento e a revelação de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele escolhe muitas pessoas através da sua palavra. O próprio Jesus disse isso. Você hoje que está assistindo esse vídeo aí é uma das pessoas que o Espírito Santo de Deus com certeza escolheu, porque senão você não estaria assistindo. Então não hesite, se ele está tocando no seu coração, fortaleça o canal, inscreva, compartilha, comenta para que mais pessoas recebam essa graça de Deus. Leve essa boa semente do grão da mostarda, para que mais pessoas recebam e se tornem uma grande árvore para a glória e honra do Senhor Jesus, e nelas dê seu fruto àqueles que necessitam. E essa parábola do grão de mostarda é uma grande revelação para nós, que nós muitas das vezes ignoramos. A semente da mostarda, como diz a Bíblia que era a menor da semente, era a menor da semente daquela época, não do mundo, porque era um mundo que as pessoas conheciam, por isso que Jesus usou aquela parábola. Se você comparar, existe semente menor do que a de mostarda, mas Jesus estava dando um entendimento ali para que as pessoas entendessem. Um exemplo, Jesus disse assim que a menor da semente se transformaria na maior árvore. E se você pegar essa parábola e começar a meditar nela, você vai ver um grande mistério, algo glorioso, algo maravilhoso nessa parábola, algo que vai te surpreender, algo que você ficará estupefado. Sabe por quê? Porque para você entender o reino de Deus é desta forma. Você precisa você não vai enxergar, você não vai ver, mas ele é real. Por exemplo, uma semente de mostarda, ninguém conseguia ver ela a olho nu. Porém, você tinha certeza que aquela semente nela continha uma grande árvore. Naquela semente poderia ter a maior árvore que existe no mundo. É assim o reino de Deus. O reino de Deus você não consegue pegar, você não consegue ver, você não consegue às vezes tocar, mas você tem que ter a certeza de que esse reino é real e verdadeiro e que é o que domina todo o universo. É assim essa parábola, e mais ainda que Jesus explicou. Quando uma pessoa conhece a palavra, quando ele recebe essa semente, nós precisamos entender um fato aqui muito importante, que muitos cristãos, muitas pessoas que ensinam, que empregam, não falam, e que é o mais imprescindível para uma pessoa que deseja realmente conhecer Jesus. Você sabe qual é? Uma pessoa que quando ele quer o Senhor Jesus, que ele quer que essa semente brote em seu coração, ele precisa tomar uma decisão. Jesus figurou essa palavra para os seus discípulos, para aquelas multidão, de outras maneiras também, como para Nicodemos, como eu citei, de nascer de novo e outras coisas que ele falou. Mas sabe qual é? É que uma pessoa precisa tomar uma decisão. Uma semente, quando você coloca ela na terra, quando você planta ela, essa semente, para que nasça dela um fruto, essa semente precisa fazer um sacrifício, que ninguém fala. Ou seja, ela precisa tomar uma decisão de morrer. Se aquela semente não morre, a árvore não nasce.
Então, quando uma pessoa vai encontrar com Jesus de fato, ela precisa tomar uma decisão de morrer. Ou seja, ela precisa se desfazer dela e deixar Deus entrar nela e ela nascer como uma árvore de Deus. Essa é uma parábola que Jesus contou que poucas pessoas ensinam. Então essa decisão tem que ser real e verdadeira, senão a árvore não vai crescer. Vai ser sempre uma mentira, vai ser sempre uma inverdade e você não vai ter estrutura real porque a sua fé não é verdadeira, você não creu. Porque para uma semente nascer, ela precisa acreditar que vai morrer e que alguém vai cuidar e que a árvore dessa semente vai nascer. E o que vai acontecer quando ela se desfaz, quando ela morre? Ela se funde nessa grande árvore, ela se funde nessa árvore gigante que vai dela nascer e se transforma nessa árvore, ou seja, ela se funde em Deus, ela vive com Deus e ela está em Deus e para Deus, assim como Jesus falou, assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim, assim está vós em mim, eu em vós. É assim que é a parábola da semente da mostarda, que poucos pregadores, poucas pessoas têm essa revelação de Deus para a vida delas. É por essa razão que muitas pessoas ainda só ouviu falar de Jesus, só ouviu falar de Deus como Jó. Jó precisou passar pelo processo da semente. Jó precisou passar pelo processo da... Por que é que essa palavra é muito dita em nosso convívio espiritual? Deserto. Deus coloca as pessoas no deserto. Não é isso. Jesus mostrou nessa parábola. A pessoa precisa morrer, Deus precisa destruir aquilo que é ilusão na vida dela, para que ela nasça a verdade, para que nasça a luz, para que nasça aquilo que é real, para que nasça aquilo que perdura, para que nasça aquilo que vai durar para a eternidade. Então essa semente de Jesus, essa parábola de Jesus, ela é muito reveladora para os corações. Essa parábola de Jesus revela muitas coisas em nossa vida que é uma decisão difícil. Há um versículo na Bíblia que diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus não escolhe ninguém, Deus não faz acepção de ninguém. A parábola ali era o seguinte, que as pessoas todas Deus chamou, mas poucos têm a fé e a coragem de tomar essa decisão, de morrer. Na verdade, você nunca vai encontrar com Jesus. Para quê? Porque o encontro real não existe, porque Jesus só toma conta do seu coração, Jesus só toma conta da tua vida se você morrer. Como ele mesmo disse, tem que nascer de novo. Quando você morre, aí ele toma conta da sua vida. Essa é uma revelação de Deus que você está recebendo hoje. E se você é essa pessoa que acredita na palavra digna, bendita e eterna do Espírito Santo, não hesite, fortaleça o canal e replica essa mensagem. Leve essa palavra maravilhosa para as pessoas que precisam, pessoas que estão carentes de ouvir uma verdade divina para a vida delas.